voltada para o segundo ano do ensino médio, né? O nosso tema é trigonometria no triângulo retângulo, a ideia de tangente. Lá no nono ano, ou na oitava série do ensino fundamental, nós tínhamos ali algumas noções de seno, cosseno e até de tangente, só que nas relações métricas do triângulo retângulo. Já no ensino médio, a pessoa já passa a ter uma visão maior do uso do seno, cosseno e da tangente. Mas aqui a gente vai fixar a atenção mais no cálculo da tangente. Aqui é apenas uma rápida teoria, porque daqui a pouco nós passaremos a utilizar um instrumento que é muito utilizado por topógrafos para explicar algumas distâncias e até mesmo calcular ângulos. Então, vou dar um exemplo aqui. Tá. Mas antes de passar para o exemplo, a ideia lá do ensino fundamental, aquela noção que nós tivemos, é que o seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, nós aprendemos lá que a hipotenusa, o quadrado dela, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um exemplo: o ângulo de elevação do pé de uma árvore a 50 metros da base de uma encosta ao topo da encosta é de 60 graus. Qual a altura da base até o topo da encosta? Então aqui eu desenhei, não está bem nítido, mas dá para entender. Aqui nós temos uma encosta, um paredão, ao lado aqui nós temos um ângulo, um triângulo retângulo, em que nós temos um ângulo reto e temos aqui um ângulo próximo aqui da árvore. A distância pé dessa árvore até aqui a encosta é de 50 metros. E o ângulo formado pela hipotenusa aqui da encosta até aqui esse ângulo é de 60 graus. Tá? Então, nós queremos a altura da base até o topo da encosta, ou seja, essa altura da encosta é igual à mesma altura desse cateto aqui. E nesse caso, nós temos o cateto oposto. Vamos fazer um cálculo rápido de como encontrar essa tangente. Sendo que, no problema, nós temos que considerar a tangente de 60 graus igual a 1,73. Vamos utilizar aquela tabela trigonométrica. Então, tangente de 60 graus, eu sei que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Temos aqui, considerando a tangente de 60, que é igual a 1,73 apenas, duas casas decimais, nós vamos colocar aqui, ó, 1,73 é igual ao cateto oposto. Observe que aqui no cateto oposto, que é o valor da altura da encosta, nós não temos esse valor. Vamos representar por um x. Aqui eu vou colocar esse valor desconhecido. E o valor do cateto adjacente é aquele cateto que está próximo ao ângulo de 60 graus. O valor é 50. Agora aqui eu posso fazer uma pequena proporção e encontrar o valor imediato desse x. Esse valor desconhecido que é o valor do cateto oposto. Aí eu pego x é igual a 50 vezes 1,73. Agora, calculando esse valor desse x, que é o valor daquele cateto oposto, será o produto daquele cateto adjacente por 1,73, que corresponde ao valor da tangente de 60 graus, lá daquela tabela trigonométrica. Fazendo esse produto, nós vamos encontrar esse valor aqui. 0,73 vezes 50. Para quem não quer errar os cálculos, pode fazer bem com cuidado.
5 vezes 3, 15. 1, 5 vezes 7, 25, 26, 3. 5 vezes 1, 5. Com 3, 8. Temos aqui 86,5 metros. 86,5 metros é o valor do cateto oposto. É esse que é o valor desse x aqui. 86,5 metros. Então, fazendo uso dessas noções básicas lá do ensino fundamental e já utilizando no ensino médio de forma um pouco mais sofisticada e até mesmo contextualizada, também é bom se trabalhar com alguns outros instrumentos que venham facilitar a vida do aluno. Então, o nosso colega Cláudio agora ele vai mostrar aquele instrumento que mencionei ainda há pouco e tem ajudado muitos alunos a compreender melhor essa ideia de tangente. Passaremos agora para ele. Boa noite. O instrumento falado é um teodolito. O teodolito é um equipamento que os topógrafos usam para fazer medições de ruas, de avenidas, de prédios, de casas, enfim, são algumas coisas. Nesse caso, nós não vamos utilizar um teodolito profissional, nós vamos utilizar um teodolito caseiro. Ele é feito com alguns materiais que nós dispomos no nosso cotidiano, como por exemplo, uma trena, pode ser de 3 metros em diante, o menor seria de 3 metros. Um recipiente para tempero completo, com tampa, cano PVC, um palito de churrasco, a cópia de um transferidor, que é um instrumento utilizado para medir ângulos na nossa escola, que a gente utiliza como material didático para os nossos alunos, e também fita crepe, cola, tesoura, enfim, a montagem se dá da seguinte maneira: pegamos um pedaço de papelão, pode ser, enfim, qualquer um que seja duro, algum material que seja um pouco duro, pode ser madeira também, com base quadrada. Utilizamos para isso um esquadro para fazer todas as medidas corretas para que fique um quadrado. Utilizamos cola ou fita para colar a tampa do recipiente do tempero no centro do desenho do transferidor. Pelo centro do recipiente de tempero, nós traçamos o diâmetro da circunferência feita pela borda do recipiente, colocando assim um palito de churrasco, pode ser, a gente encontra no supermercado, baratinho, pode se fazer também com bambu, alguma coisa assim. Colocamos ele nessa seguinte situação: paralelo a ele, nós colocamos um pedaço de cano PVC. Aqui nós prendemos ele com fita só para ele não se soltar. Bom, o aparelho dá da seguinte maneira: nós montamos ele dessa maneira aqui. Como o colega falou ainda há pouco, o aluno ele não tem muita compreensão do que é uma tangente, do que é calcular ou colocar na prática aquilo que a gente aprende, que é o nosso cotidiano. Então esse instrumento aqui ele pode colocar de uma maneira bem simples como nós podemos calcular o nosso cotidiano utilizando materiais que tem na nossa casa, que tem na nossa vivência, para fazer com que essa ideia de tangente, essa ideia de como calcular as coisas, se torne uma coisa bem prática e que o aluno entenda aquilo que ele... Pessoal, como eu disse ainda há pouco, a gente está aqui na área externa da escola, nós vamos fazer na prática aquilo que eu falei ainda há pouco, como calcular uma tangente praticamente, para a gente colocar aquele instrumento que a gente fez ainda há pouquinho, para que o aluno compreenda essa ideia. Aqui o nosso colega Jadson, nós estamos com aquela trena que eu mostrei ainda há pouco, nós vamos medir a largura da cobra da escola.
até aqui deu 3 metros. E quanto deu lá, colega? Deu 3. Deu 3 também. 3 metros. Então, meus queridos, o primeiro lado, nosso problema é o seguinte: nós medimos a copa, nós queremos saber quanto mede o seu comprimento. De largura ela tem 6 metros. E de comprimento, quanto ela tem? Nós vamos fazer o seguinte: nós medimos um lado, agora nós vamos calcular a largura, sendo que a gente só vai utilizar dois dados, um ângulo e a medida de um do lado dos catetos. Agora nós vamos pegar aquele instrumento que a gente fez ainda há pouco, para a gente utilizar como os topógrafos fazem para calcular determinadas distâncias e áreas. Da seguinte maneira: eu vou procurar um lado da nossa copa e vou colocar ele, como ele é quadrado, está esquadrinhado, nós podemos colocá-lo diretamente na parede, e procurar o ângulo que vai se formar com o outro lado da nossa copa. Dessa forma nós chegamos no nosso valor final de ângulo. Aqui deu-nos um ângulo de 47 graus. Então, nessa forma aqui nós vamos fazer o seguinte: o problema é o seguinte: um aluno da nossa sala, vamos colocá-lo aqui como Pedrinho. Pedrinho, ele queria medir a largura da copa da escola. O que ele fez? Ele construiu o teodolito, ele fez a medida mais o colega Paulinho e conseguiram medir a largura, que deu 6 metros. Sendo que eles querem saber que valor tem o seu comprimento. Eles, utilizando o teodolito, eles analisaram que o ângulo formado de um ponto até a outra extremidade da copa deu 47 graus. Então, se deu 47 graus, ele vai calcular cateto oposto sobre cateto adjacente. Então ele vai calcular também novamente um problema de tangente. Agora nós vamos para o quadro só para mostrar qual é o resultado final desta nossa experiência aqui. Como a gente fez ainda agora há pouco ali na área externa, o desenho do nosso problema foi esse. O Pedrinho e o Paulinho queriam medir a largura da copa da escola, sendo que com uma treina eles mediram um lado e conseguiram a medida de 6 metros. Utilizando aquele teodolito que nós construímos lá, o Paulinho e o Pedrinho construíram igual, eles conseguiram a seguinte situação: como eles fizeram lá, eles foram para um ponto e fizeram a seguinte situação: olharam pelo teodolito e conseguiram visualizar o outro lado da copa da escola, conseguiram um ângulo de 47 graus. Fazendo os cálculos e olhando na tabela trigonométrica, nós vamos fazer a seguinte situação: vamos calcular a tangente de 47 graus, que é igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o valor que está oposto ao valor do ângulo, que é 6 metros, sobre o meu valor de cateto adjacente, que é x. Olhando na tabela trigonométrica, nós temos o valor do ângulo de 47 graus. Vou esperar que meu colega me dê o valor aqui, que a gente não está dispondo do cálculo imediato. O valor do ângulo de 47 graus, o valor da tangente do ângulo de 47 graus, utilizando a tabela trigonométrica de relações trigonométricas, é de 1,072. Bom, colocando aqui os valores já indicados no problema anterior, nós temos a seguinte situação: podemos aqui fazer
uma proporção direta. Aqui, multiplicando esse valor, vamos ter 1,072 x é igual a 6. Sendo que x vai ser igual a... Sendo que nós vamos dividir agora o valor de 6 por 1,072. Sendo que esse valor ele vai dar aproximadamente 5,59 metros. Então, praticamente falando aqui, isso aqui serve para um problema cotidiano. Por que, digamos assim, se tornou um pouco difícil de se calcular? Porque esse problema ele não estava pré-programado para a gente com uma resolução, com uma fórmula. Nós pegamos dados, né? Reais aqui e colocamos uma fórmula que a gente já tinha conhecido anteriormente. Porém, aqui nós podemos também fazer o arredondamento de dados aqui. Nós podemos colocar aqui como aproximadamente sendo, no caso aqui, 5,60 metros, no caso. Ou seja, 5,60 metros. Então, a largura da escola não importa qual valor se seja mais ou menos, mas isso aqui serve somente para mostrar para vocês, alunos, que tanto na prática, quanto no livro, tanto numa sala de aula, quanto no nosso cotidiano, a gente sabendo utilizar os materiais, nós podemos sim aplicar a matemática. Ela está em toda parte. Nós podemos vê-la em todo canto, ou seja, a matemática faz parte de praticamente 100% da nossa vida. Basta a gente saber que material e que recurso utilizar e assim aplicá-la na nossa vida, como foi feito nesse pequeno exemplo aqui. Então, pessoal, queremos agradecer e até a próxima. Uma boa noite. Uma boa noite e até a próxima.